Fala galera, tudo bem com vocês? Luizão na área e eu tenho algo especial para falar com vocês. Pega o seu papel, pega sua caneta e já anota aí. Deus está falando, nós que não estamos ouvindo. Em todo o meu tempo de liderança e pastoreio, uma das coisas que eu mais ouvi da juventude, não só da juventude, da galera mais velha também, é que como ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus, como saber quando Deus está falando. É um pouco disso que nós vamos tratar nesse pequeno vídeo. Deus sempre está falando, mas somos nós que não estamos conseguindo ouvir. Deus fala através de músicas, através de devocionais, através das pessoas, através da sua palavra. Mas o que acontece que nós não conseguimos ouvir, discernir ou entender tudo aquilo que Deus está derramando? Anota aí. Você já parou para pensar que na época de Jesus sempre tinha uma multidão caminhando com ele? Aquela mesma multidão, todos eles viam Jesus operando milagres, Jesus falando, Jesus ensinando. E daquela mesma multidão, muitos tinham a vida transformada, muitos criam e queriam caminhar com ele porque sabia que aquela palavra tinha vida, e muitos outros, nada acontecia. Isso mais fala sobre quem está ouvindo do que quem está falando. Jesus sempre está falando, somos nós que não conseguimos discernir. Alguma coisa nesse processo, nesse caminho, está atrapalhando nós ouvirmos aquilo que Deus está falando. Então, Jesus já previu isso, porque a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Lá em Marcos 4, ele vai nos ensinar, eu quero que você abra aí comigo para a gente ler esse texto. Lá ele vai dar 3 motivos porque nós não conseguimos entender a voz de Deus. Marcos 4, nós vamos ler do 1 ao 9. Anota aí comigo e vamos junto. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram, sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está falando sobre ouvir a voz de Deus. E olha só que interessante. Ele coloca aqui 3 motivos nessa parábola, ou 3 cenários para justificar ou nos auxiliar a entender o porquê nós não conseguimos compreender, aquilo que Deus está derramando. A primeira são que às vezes a palavra de Deus se encontra à beira do caminho. O que é a beira do caminho? A semente cai ali e não consegue penetrar, porque ali, beira do caminho, passa muitos carros, sabe? A terra fica muito presa, não consegue, a raiz não consegue penetrar. E a Bíblia vai dizer que quando a palavra de Deus cai nesse terreno, ela não consegue penetrar. Vem o pássaro, que é o Satanás, é o capeta, ele vai levar essa palavra embora. De quem Jesus está falando? Daquela pessoa que tem a mente endurecida, que tem o coração endurecido, sabe? Aquela pessoa que ela não consegue aceitar os ensinamentos. Ela está presente fisicamente, mas ela está ausente espiritualmente. Ela não consegue ouvir aquilo que está sendo derramado. Sabe aquela pessoa que ela vai num culto, ela ouve a palavra e ela vai falar assim: cara, boa pregação, fulano de tal precisa ouvir. Ele nunca consegue entender que Deus está falando com ele, porque o coração dele está muito duro, porque a mente dele está muito dura. A palavra de Deus não consegue acessar aquele lugar. Será que é você? Fala aí pra gente.
Nesse caso, nós precisamos parar tudo que estamos fazendo, ouvir e aceitar tudo que Deus está derramando. Vamos lá. O segundo terreno, rochoso. A semente, ela penetra, mas ela não consegue criar raiz. Por não ter raiz, o sol vem e seca aquela semente. Aqui é interessante. Nós ouvimos a voz de Deus, mas aqui o Senhor está falando assim, nós ouvimos a voz de Deus, mas nós não meditamos nela. O que é meditar? Queridos, quantas vezes, cara, a galera vem para o culto, ela fala assim, uau, que culto, que mensagem. E na segunda-feira ela não lembra nada do que foi falado e ela continua nas velhas práticas, porque ela não está meditando. Essa pessoa, ela se empolga, sabe? Sabe aquela pessoa, do mesmo exemplo do outro, essa é diferente. Ela vem num culto e ela fala assim, agora vai, agora eu vou mudar de vida. Mas na segunda-feira, no dia seguinte, nas horas seguintes, ela continua fazendo as mesmas práticas, porque ela não tem meditado. O que é meditar? É quando nós lemos a palavra de Deus e nós mastigamos, nós pensamos, nós alimentamos aquilo que nós recebemos. Quando existe uma mensagem, o pregador trouxe algo bom, nós pegamos aquilo e nós começamos a remoer. Isso é meditar. Você é essa pessoa, para sustentar tudo que Deus falou, você tem que meditar. Traga aquilo para você, ver o que você pode mudar, o que aquilo faz sentido para você. Às vezes uma música, uma devocional, sabe? Eu quero fazer aqui um parênteses, as pessoas falam assim, alimento sólido ou só no leite. Queridos, tudo que nós entregamos, seja numa devocional, seja numa música, tudo que nós entregamos que faz você orar, você meditar, ou seja, todo o tempo de Deus que você tem só é baseado naquilo que alguém entregou para você, sempre vai ser o leite espiritual, vai ser alimento sólido. Quando você parar na sua casa, você pegar a Bíblia, você ler ela e você escrever, meditar, aí é alimento sólido. Mas isso vai ser quando você pega a palavra de Deus e traz para você. Vamos junto? 3. Espinhos. Agora a palavra de Deus não encontrou mais a beira do caminho, a palavra de Deus não encontrou agora o coração rochoso, agora ele encontrou os espinhos. O que é o espinho? A palavra de Deus, ela até chega na terra, ela chega no coração, mas os espinhos vêm e sufocam. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Que os espinhos aqui está falando sobre as preocupações mundanas. Sabe, às vezes você não consegue ouvir, porque você sempre está preocupado. Você sempre está ansioso. Você sempre está ali no culto, mas você está pensando nas coisas de depois, nas coisas de antes, nas coisas que vão acontecer daqui a um mês. Você não escuta a voz de Deus, porque tem outras coisas falando mais alto. Será que nós estamos culpando Deus de não estar falando, mas qual será que a palavra dele está encontrando nos dias de hoje? Porque ele está falando, mas os espinhos estão sufocando. Sabe aquela pessoa que ela fala bem assim, ela quer muito se envolver na igreja, ela quer servir, ela quer estar presente, mas ela fala bem assim, eu até queria, mas meu trabalho, eu até queria, mas a minha faculdade, eu até queria, meus estudos, eu até queria, mas eu não tenho tempo. Deus está falando, mas as vozes de fora estão falando mais alto. Ei, será que esse é o meu e o seu coração? Será que ele está falando, mas as coisas de fora estão falando mais alto? Até que agora a palavra de Deus vai encontrar a terra boa. A semente cai, logo ela nasce, dá muito fruto. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela vai cumprir todos os outros terrenos. Quando ela cair ali, ela vai penetrar. Quando você ouvir uma mensagem, quando você lê a Bíblia, ela vai falar com você. Ela não vai falar para outro através de você. Deus quer falar com você. Você vai esquecer das coisas, das dificuldades. Olha o tempo que a gente está vivendo, claro, de muita ansiedade. Mas se a gente não conseguir deixar de lado, a palavra de Deus não vai conseguir penetrar, a voz de Deus não vai conseguir chegar no terreno fértil.
Tá aí. Faz sentido para você? Jesus já previu, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Não tinha naquela época iPhone, não tinha Instagram, mas ele já previa que isso tudo talvez atrapalharia a galera de ouvir a voz dele, cara. Agora, tenha um coração puro, tenha um coração preparado para que quando Deus falar, você ouvir. Eu tenho algumas perguntas para fazer para mim e para você. Você cumpriu o que Deus te falou por último? Você está praticando aquilo que você ouviu no domingo passado? Você está praticando o que você viu na devocional? Você está praticando aquilo que você leu essa semana? Você leu a palavra de Deus essa semana? Cara, então não dá. Então a gente tem que parar, sabe, de mimimi, de blá blá blá, de terceirizar. Deus sempre está falando com todo mundo, mas sou eu, é você que a palavra de Deus está encontrando todo tipo de solo, menos aquele onde ele vai conseguir penetrar. Tamo junto? Venha junto com a gente, Deus abençoe você, vamos pra cima, é nóis.